vou começar logo a nossa conversa, né? Antes disso, só quero fazer uns agradecimentos aqui. Agradecer a Arte Equipe. Meu microfone está falhando. Em especial, a Vivian Gandeman e a Dominique Valancy, e a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, a toda a equipe da escola, meus colegas, né, professores, estudantes, e em especial ao diretor, Alberto Saraiva, que está aí sentado na plateia junto com todo mundo. Bom, Anabela, já começando, vou te fazer a primeira pergunta. Te dizer novamente, né, que eu estou muito honrada de fazer essa entrevista com você para falar do Parque Lage. Essa escola que a gente ama tanto, né, e que esse momento, não sei se vocês sabem, a escola vive um momento muito especial, porque a gente está se preparando para restaurar o prédio da escola, se preparando também para renovar a concessão do governo federal para que a escola continue funcionando no meio da Mata Atlântica. Então, a gente está agora com esse momento muito idealizado como uma renovação de pactos, né? Pensando muito sobre esse passado que se atualiza dentro da gestão do diretor Alberto Saraiva. E aí, eu começo, então, te perguntando sobre essa ideia da conciliação desse passado com o presente, né? Pensando sobre a Escola de Artes Visuais como uma escola livre no Brasil. Na atualidade, esse tema da decolonialidade está muito emergente, né? Se fala muito, mas já se vem se falando sobre isso há alguns anos. Então, no momento, a gente se encontra menos utópico e muito mais concreto, falando um pouco sobre as nossas próprias contradições, né? Sobre as contradições dos movimentos que querem transformar esse cenário artístico para ser mais inclusivo, mas sem acabar cometendo, né, as mesmas questões que já foram, já aconteceram e que a gente não quer que se repitam. E aí, por outro lado, a arte, do modo como a gente conhece, como a gente pratica, dentro da tradição ocidental, ela é parte do mesmo processo e da mesma origem colonial que se quer tanto combater com os movimentos decoloniais. Então, se a gente gosta de arte, a gente tem que assumir um pouco essa origem. E aí, então, como é que a gente separa, né? Isso não tem solução, isso seria impossível. Seria como tentar separar o açúcar, né, do leite que já está adoçado. Por outro lado, quando a gente olha para o projeto pedagógico da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que desde a década de 70, já vinha sendo uma escola que tem essa proposta de ter uma única tradição, de ser radicalmente livre, e rejeitando um programa, e rejeitando até a possibilidade de registrar um programa que não existe, né? Então, o que existe no lugar desse programa que se espera de uma escola, de um espaço de ensino? Esse programa não existe, se esperaria pelo menos o registro, pensando que é muito natural que no Ocidente a gente queira registrar tudo, catalogar tudo, deixar tudo organizado, definir as coisas. E aí eu já te entrevistei, né, algumas vezes, e eu sei que dentro da tua trajetória, eu acho que isso a gente podia compartilhar com o público. Dentro da tua trajetória, esse espírito livre, não só da prática artística, mas também para o ensino, sempre esteve presente, e muito antes de você dar aula no Parque Lage. Então, essa Anabela artista e a Anabela também educadora, nesse encontro eu entendo que tem uma espécie de um símbolo, não sei se você vai concordar, que é o Círculo Ambulatio, que é um trabalho que faz esse vínculo, né, com a sua versão artista e educadora. E também acredito que isso, de certa forma, né, o teu trabalho como educadora, dê continuidade também a um passado, né? Existe uma tradição a partir da FAIGA e a sua relação com a FAIGA. Então, assim, você podia contar para a gente um pouco como que esse pensamento de um ensino livre foi formando a Anabela Geiger, educadora, sua ética para ensinar arte. Numa das vezes que eu te entrevistei, eu lembro que você falou sobre uma situação que alguém te pediu uma lista de materiais para você poder, a pessoa poder se matricular no teu curso. Aí você ficou assim, lista de material, né? Isso, não tem isso, né? Então, se você pudesse compartilhar isso com a gente, eu agradeço. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Eu só tenho que me preparar um pouquinho, porque, ao perguntar essas questões, que ela colocou muito bem, eu vim também com um texto que é de menos de uma lauda,
onde eu gostaria, já que eu trouxe e eu preparei, antes de responder, talvez a coisas que vão me deixar lembrando coisas muito diversas e eu vou me perder, né? Com 70 anos de prática e, sei lá, 60 anos de ensino de um pensamento didático, eu peço isso a você e a vocês. Eu leio bem rápido. Não, mas precisa prestar atenção ao que eu escrevi aqui. Então, eu vou começar a ler, tá? A importância de uma escola de arte livre. Então, o que pode ser considerado livre numa escola de artes visuais? Bem, não é como num kindergarten, né? Que é escolinha de criança, né? Onde não é como, onde são postos em prática, desde os anos 30, os princípios da educadora, como Maria Montessori, que vocês ouviram falar, e também é um autor, um psicanalista austríaco, Victor Lowenfeld, que escreveu, nos anos 30, A Criança e Sua Arte. Eu sempre me interessei por essa questão através de uma análise exatamente não da vocação da criança ou do talento, mas de questões que, principalmente no livro do Lowenfeld, colocam a normalidade, vamos dizer, da criança nas suas idades, o que significam certos desenhos em certas idades. Bom, como eu também ajudei muito na Escolinha de Arte do Brasil, com Augusto Rodrigues, isso era muito aplicado. A gente lia essas coisas e isso começou, não sei, a escolinha, ela é resultado de um autor inglês, mas eu não vou me estender por aí. Eu só quero dizer que uma escola de arte, agora estamos falando de um Parque Lage, pode ser considerada livre através de seus princípios diferenciados no ensino praticado por professores e professoras de arte, na sua maioria artistas profissionais. Isso é incomum e o Parque Lage sempre teve essa questão, um artista, bom artista e que queria ensinar. Então, já é ele como artista e desenvolvendo o que significa arte para esses artistas. Todos, que eu diria, desde que tem a escola de arte Parque Lage, que veio do que era lá no Rio de Janeiro, ali na Praia Vermelha, tinha uma escola estadual de arte. E ali tinha esses cursos técnicos, tanto é que até Iberê Camargo ensinava lá a gravura. Mas quando isso vai para o Parque Lage, e quando chamam o Rubem Gershman, ele chegou a me chamar para trabalhar ali também. Mas eu tinha dado esses cursos em 1968, 69, 70, 71, 72, 73, no MAN, que tinha um caráter diferente do que poderia ser o que o Gershman queria e conseguiu colocar no Parque Lage. Então, eu não aceitei, nessa ocasião, ensinar no parque. E é claro que o comportamento do Rubem, que é de uma geração mais jovem, com uma arte
muito conhecida, que era uma arte pop, né? A nova figuração, quer dizer, não é uma volta à figuração, no sentido de que o abstracionismo, até 66, dominava o pensamento de quem entrava em cursos para entender o que era arte, mas no Parque Lage entrava uma outra harmonia de questões e professores que vinham do teatro também. Eu não estou me lembrando no momento, mas um que era um artista de teatro que também trabalhava nos cenários de teatro e que deu uma energia a alguns alunos do parque numa coisa livre, não é livre e solta, não é escola de crianças. Então, é como eu digo, através de alguns artistas profissionais que já tinham, dentro do pensamento deles, um comportamento experimental. Não necessariamente eram artistas da nova figuração. Nem o Gershman foi, eu acho que não chegou a ser professor de algum curso lá específico, né? Bom, isso conduzia, no caso de cada professor, eles conduziam os alunos, aos poucos, cada professor com o seu conceito de arte, mas que estava, na época, acontecendo uma modificação em termos internacionais. Então, junto ao que era aqui uma situação da ditadura que impunha, até nas bienais e nos salões, condições para o artista participar. Além do valor do artista, teria de ser eliminados da Bienal de São Paulo, da Bienal da Bahia, 2 anos antes, dos salões nacionais, vinha uma ordem expressa da parte do governo em que não poderiam entrar em exposições obras em que o artista trabalhava num sentido político, de crítica à ditadura, mas também que não tinha trabalhos eróticos, nada disso podia constar. Existia uma moralidade que ela, inclusive, que talvez vocês não saibam, tudo bem, mas na Bienal da Bahia, em 66, que foi um feito da Bahia incrível, porque só tinha Bienal de São Paulo, pois a Bahia, lá, não sei mais quem eram as pessoas, organizaram. E eu participei. E eu não sabia de nada dessas ordens, porque elas não eram ordens que estavam estampadas na porta da Bienal, no this or no that. Mas não sabíamos ainda que essa ordem tinha sido emitida por um Ministério da Cultura, não sei mais. E um colega meu, na época, o Farnese de Andrade, que depois do trabalho se modificou muito, ele desenhava obsessivamente, naquele período, a figura humana, mas sempre era a figura do homem, como se ele fosse... era nanquim, ele fazia como se as pessoas fossem um faquir deitado, muito sem expressão, tudo... E todo... claro que ele queria falar também do homossexualismo, mas também ainda não se tratava desses trabalhos. Então, ele mandou esse trabalho, alguns desenhos, para a Bienal da Bahia. Eu mandei o que estava na fase do meu trabalho, que eram trabalhos viscerais, que, pelo que eu falei para vocês, foi considerado erótico. Mas eu mesma digo que
não era o erótico no sentido óbvio da palavra. Aquilo eram corpos cujos órgãos, não de uma maneira surrealista, desenvolviam. Parte deles eu comecei a buscar em livros de medicina como é que um fígado se desenvolve, mas depois entrava o artista e eu mandei para essa Bienal da Bahia 3 trabalhos. Um deles, que eu me lembro, se chamava O Tronco, e era um tronco humano que termina na garganta. Então, eu mesma disse, só pode ter sido aquilo que acharam que aquela garganta é um órgão sexual. Não deixava de ser alguma coisa que o trabalho era estranho, claro. E que até o Mário Pedrosa começou a escrever sobre o trabalho, que achava também que aquilo... Porque aquilo não era a minha volta à figuração, eu era um artista abstrato, uma artista abstrata, mas havia uma figuração, havia o ser humano de novo entrando no meu trabalho. Bom, eu só expliquei um pouquinho para entender que havia essa situação. Então, quando o Gershman abre a escola com as suas ideias, e me conhecia muito, até me chamou para ensinar, eu não sentia uma identidade nesse ponto de vista. E no meu ateliê, eu tinha 65, 66, eu tinha em casa uma mesa enorme, que eu dava tinta, vinham alguns artistas, e eu ali já estava desenvolvendo um trabalho que, na verdade, eu estava sendo professora de mim mesma. As coisas que estavam ocorrendo para mim, que eu não entendia do ponto de vista teórico, mas intuitivamente, depois eu compreendi que eram coisas dentro de um pensamento conceitual, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, e que alguns artistas na época, até alunos meus, que tinham sido alunos do museu, onde foi uma experiência muito incrível, foi dar no Circunambulácio, foi dar em muitas coisas que foram parar no MAC da USP, que está, inclusive, com a exposição do Circunambulácio, e eu sabia que aquilo não eram mais os meus desenhos viscerais. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu tinha uma certeza tão grande que eu levava os alunos a acreditar também em algumas ideias minhas, que eu depois, eu mesma, fui, como é que eu posso dizer, eu continuei trabalhando naquilo, eu tinha umas certezas absolutas do que está ali, mas não sabia, eu não ficava analisando como teórica, e não tinha nem onde consultar, porque não havia ainda, eu não sou a primeira, e nem a segunda, mas havia no ar uma modificação que chega até o Brasil, chega até a América Latina, que, claro, que eram os países hegemônicos da arte, e dentro do que é a arte ocidental. Então, eu vou dizer aqui, não como uma propaganda, não há outra maneira de se originar o nosso trabalho. Ele vem de questões que, tudo bem, no Brasil não houve a Renascença, mas aqui houve a arte acadêmica do século XIX, depois vem a tal da arte moderna. Isso não veio de origens brasileiras, né? Então, é uma coisa muito, muito... Não é que eu estou dizendo que é complexa, ela é muito complexa, mas que a única coisa que eu afirmo no momento é que o que parece facilitar, mas não facilita, é que diz que essa arte experimental, mas que experimental é esse? Não é laboratório de experiência. Como é que entram certas questões no meu trabalho,
no que eu passava como informação, que não era o meu trabalho, eram ideias, questões que estavam num campo que se denomina de conceitual. E onde a questão da ideia como ideia, que não é complicado, mas quem quiser, quem já leu sobre isso, o próprio diretor que está aqui, o Alberto, que foi um artista que fez trabalhos em vídeo, que a gente mostrou na própria escola, quando ele estava indo nos meus cursos, que são dentro da questão conceitual. E o que isso significava? Que eu tinha uma leitura muito ampla, desde 67, 68, mesmo estando envolvida com o trabalho visceral, aquele trabalho visceral, eu fiz os trabalhos que eu queria. E, no auge de estar concebendo, eu mesma fiz um corte, não fiz um corte, aquilo, sei lá, em que parte do meu inconsciente, eu disse, não aguento mais, não sei o que é. Mas, assim, tipo, não é esquizofrenia, mas é um esquizo, né? Não, eu sou bem normal. A pessoa que diz que é bem normal é porque não é, mas eu sou bem normal. Né? Uma família, tendo de alimentar as crianças, correr para fazer o almoço, para correr para pegar o ateliê, porque senão não pegava o ácido. Tudo muito de... O que a mulher, que agora de a mulher é tudo, eu sei lá se eu era tudo, mas eu vivia exausta e fazia tudo. Até para eu tomar banho, quando eu entrava no banheiro, as 4 crianças que ainda estavam com 2, 3 anos, e eu tenho gêmeos, ainda diziam, a Anabela não faz nada, a não ser multiplicou, até gêmeos ela tem, porque faz gravura. Tinha tudo que era piada comigo. Mal sabiam que eu, em casa, para entrar para o banho, quando eu ia tomar banho, ficavam na porta a carência dos meus filhos. Cadê o meu filho Léo? Ele não sei se lembra. Eles ficavam encostados na porta, eu já nem sei em que lugar. Quando eu abria a porta, caíam todos, era a brincadeira deles. Mas é aquilo, a mãe. Aí eu levava alguns para o museu. Deixava eles lá fora, no Museu de Arte Moderna, que tem uma rampa, e eles ficavam brincando de subir e descer. E a diretora do museu era a doutora Carmen Portinho, ela botava um dos guardas do museu para tomar conta deles. Senão, eles se atropelavam todos naquelas descidas e podiam até quebrar coisas dentro do museu. Eu conto um pouquinho disso, porque é engraçado mesmo, mas eu conseguia isso. Não, eu tinha marido também. A gente também tem uma relação matrimonial com o marido. E ele era geógrafo, também era totalmente aéreo na cabeça dele. De qualquer maneira, a tal da escola livre. Eu estou dizendo aqui que esse significado, ele é através desses princípios diferenciados que a gente, no Parque Lage, que não era uma academia de arte, a Escola de Belas Artes, ela melhorou, ela mudou muito, mas enquanto escola de artes no fundão, era o ensino acadêmico. E isso diferia totalmente de como se inicia um jovem, uma jovem dentro de uma compreensão que vai caminhar ali dentro, nos anos 60, para o abstracionismo, ou para a abstração geométrica, que também era muito forte, que eram os concretos, neoconcretos. Essas questões que eram ensinadas, dependendo do professor do parque, cada um tinha, como eu disse, como eram quase todos artistas bons, e que exerciam essa prática, eles passavam a informação
do que eles entendiam no seu próprio trabalho e, tecnicamente, também professores de pintura, porque tem que aprender o que é pintura, mas não tem que... Então, o Parque Lage já, pelos próprios professores... não tem nenhum exemplo específico. O Chico Cunha, que é um pintor que tem uma relação muito grande na pintura dele com o Guignard, mas o ensino de pintura, ou o Luiz, que não está mais lá, ou pessoas que já se foram, ou eu, que não estou mais lá, passavam a própria experiência, mas não de uma maneira coletiva, mas abordando as questões de cada aluno. Claro que isso é até numa escola primária, quando o professor é bom, a professora, ele vai entendendo psicologicamente. Mas, então, uma série de coisas que eu também disse que aconteciam internacionalmente. Nas cidades de países que estavam desenvolvidos dentro das questões da arte. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, em Nova York, os artistas desse fim dos anos 60, tá? Eles mesmos, lá dentro das questões deles políticas, começam a colocar em crítica, toda aquela arte que significava o significado da arte do consumo, maravilhosa, por um lado, por Andy Warhol e aqueles todos, mas totalmente críticos no sentido de criticar o sistema mercadológico capitalista dentro dos Estados Unidos, né? Isso aqui. E aquilo dá um desbaratamento enorme dentro das ideias de cada um, mas você vê um conjunto de artistas que abre mão de todos esses sistemas ligados à pintura, aí a pintura fica sendo até vítima e abominada, começa a se dizer o suporte da tela é funesto, nem chegue perto desse suporte. Isso nessas concepções de artistas que são chamados, quer dizer, tem nome à época, mas considerados artistas experimentais. Mas experimentais em que direção? Uma autora crítica de arte em Nova York, chamada Lucy Lippard, ela, na época, ela escreve um livro, publica logo, em que ela mesma, no livro, diz que não está entendendo nada na arte, no que está acontecendo em artistas, como é que eles estão escolhendo, não é só materiais, mas a maneira de apresentar o objeto de arte, porque, na verdade, o final para o artista também, a ideia, mas ela pode até ser muito efêmera, mas ela é o objeto de arte. Mas isso dá uma revolução enorme. E ela, no livro, põe uma frase lá, que eu até agora falo para vocês, em que ela diz: o que eu estou percebendo, isso aí no fim dos anos 60, começo de 70, em Nova York. Em Londres também, alguns artistas. Pois é, países desenvolvidos, né, onde a questão da arte, a questão mercadológica, ela funciona muito bem. Ela dá a dinâmica da arte, mas começa a criticar em relação ao que era a arte dentro do esquema do Andy Warhol, que era a única coisa que se vendia nas galerias, eram esses grandes quadros, telas. Então, a tela começa a ser uma das vítimas. Assim, o suporte tela já existiu,
mas não é uma categoria que pode nos levar ao que nós estamos percebendo na arte. Não é por isso que aparece o vídeo, a videoarte, mas é também, porque é um cara que não sabe nada de arte, tudo de vídeo, como Nam June Paik, ele pega o televisor e começa a levar ele para o campo das artes visuais. Mas que artes? Mas a Lucy Lippard é que esclarece, ela diz, o que eu percebo é uma indagação profunda em relação ao significado, não só o significado, mas a natureza da arte está sendo outra. E também a função do artista dentro dessa sociedade. Essas coisas, quando eu li, e meu trabalho já estava nessas modificações, é claro que eu entendi, quando fui circunbulácio, eu sei lá se é outra natureza, claro, eu abro mão do que seria uma categoria em arte como pintura, ou desenho, ou gravura, mas não é agora, gravura não vai mais existir, não é isso. Mas ela desaparece da minha cabeça e começo a ver a arte só no sentido de trabalhar com o espaço. Já não é um objeto que eu vou produzir, eu vou para a Lagoa de Marapendi e lá começa um trabalho com artistas que eles mesmos, como foi o que ela falou, eles começam a dizer, se inscrevem 10 artistas e dizem, Nabela, o que a gente leva lá para a Lagoa? Tinha um cara que tinha uma Kombi. A gente leva bloco de papel, caneta, né? Eu, na época, era mais radical do que agora. Eu disse assim, de jeito nenhum, vocês vão procurar ancinho, pá, picareta, coisas que para trabalhar em grandes colheitas, sei lá, em que eu não sei o que tinha na Lagoa de Marapendi. E chegando ao local, é claro que eu estava com um universo de coisas, entre eles também, que eu estava lendo desde 68, de uma maneira obsessiva, era um livro do Jung, que ele chamava de Psicologia e Alquimia, um tijolão que eu entendi talvez 1/3 daquilo, mas ele, analisando a alquimia, na mesma época, porque tudo é assim, começa a se juntar uma produção de livros lá na França, onde começam a recolher todo aquele conhecimento alquímico e alguns autores começam a divulgar as próprias imagens de arte e alquimia. Isso, então, eu começo a ver isso em 68, 69, e só quando eu fui para uma coisa como circunambulação, eu digo, o que eu vou levar para esse lugar deserto, além dos objetos? Esse conhecimento, mas eu também não podia chegar naquele lugar com... A essa altura só tinha 3 alunos, os outros desistiram, ninguém achou ancinho, nem pá, nem queria saber dessas coisas. Esses 3 deu uma transformação em mim, neles, em tudo, porque veio junto o meu amigo, ele é meio sobrinho meu, fotógrafo, um cara de 17 anos. Agora eu encontrei ele de novo, ele está velho, mas eu também estou. Mas ele fotografava e revelava slides. O slide, na época, era mais uma maravilha, porque você via que o slide, a imagem, você podia projetar na parede do edifício, na areia, onde você quisesse. Já era estranho. E ele faz um laboratório em Niterói, na casa dele. Ele agora é o grande cientista biólogo da Universidade de Campinas. E continua fotografando um pedacinho de areia, enfim.
essas fotos, além de reveladas, que até agora estão perfeitas, não dá para entender, porque slide estraga, essa ideia de uma... Ali, no caso, era uma ideia livre. Vocês estão diante de areias, dunas, e tinha um trator ali, que eu não entendia bem, longe. Ele ficava fazendo um aterro lá num cantinho. Quando chegava às 5 horas da tarde, ele parava. Aí eu fui até lá e disse, você... Nem perguntei para quem, nem tinha ideia. Depois aquilo virou Novo Leblon, novo não sei o que lá. Eu disse, você pode trabalhar para mim com esse trator? Depois das 5, posso. Na verdade, as fotos que tem dentro do circunambulaço, algumas, o trator, parece a superfície da Lua com a maquininha. Não deixava de ser, na mistura, eu volto para o Parque Lage, mas só para... No mesmo período, e eu vou... Isso era então, já era 72, mas muito antes. Em 70, eu vou até o consulado americano para pedir se eles tinham alguma foto da superfície lunar. Ele disse, tem muitas, você leva o que quiser. E eu peguei em preto e branco, e vinham aquelas que estavam perfeitas nitidamente, a superfície da Lua, tem uma da Lua com todas as crateras e tudo. Em outras, tem uns riscos anulando, algumas são péssimas e deixando outras. Eu olhando também para aquelas fotos, a questão da ditadura, que não era só por isso, me atormentava, meu marido foi preso, havia coisas horríveis. E quando foi preso, eu achei que não ia voltar, porque era isso que a gente achava. E eu fiquei perambulando, não pela rua, feito maluca, mas eu acabei encontrando alguém que podia pedir a libertação. Então, essas coisas, é como eu digo, a censura da ditadura, ela, sobre artistas brasileiros, alguns, ela realmente cria um panorama, até em artistas figurativos, como Rubem Gershman, que entendeu de uma maneira inteligentíssima o que era a pintura do Andy Warhol, do consumismo e, ao mesmo tempo, da questão aqui dos desaparecidos. Ele faz uma coisa na pintura dele em que ele entende essa situação. Antônio Dias, de uma maneira, procurando mais uma... Não é história em quadrinhos, mas é mais ou menos isso. Também entra em umas simbologias, enfim. Mas eu estou colocando a experiência da época e como começo a trabalhar, além do museu, com outros cursos também, a trabalhar em casa com as fotos da NASA. Eu vejo essas crateras, precisam ser impressas no papel de gravura. É uma façanha para a época que eu sei que se chamava foto-etching, ou fotogravura em metal. Em Nova York já tinha umas chapas da Kodak, mas aqui não tinha, eu não tinha. Enfim, eu consegui fazer por outros métodos e pegar essas crateras da Lua com umas simbologias meio metafóricas, então, onde eu botava uma imagem que eu escrevia em cima com gravura certo e na outra errado, elas pareciam muito longe do que eu, quando pensei em fazer a superfície, eu iria dizer coisas muito mais. É aqui que eu posso falar, porque eu não posso falar na superfície da Terra,
Então, eu posso falar através da superfície da Lua. Quer dizer, eu já estava numa... não é paranoia, mas é uma maneira de escapar, de dizer e de... Na minha obra, estava acontecendo uma coisa que não sou eu que classifico, mas já era de ordem conceitual. Esses significados da questão da ideia, que não é claro que não é uma aula aqui, que quem já se aprofundou em ler sobre arte conceitual e ver outros artistas entende como, nessa fase da Lua, eu tinha acabado as coisas viscerais. Estava com esse circunambulaço que ainda não tinha título, e que eu dei um título exatamente que o circunambulaço é a movimentação em torno do centro. Aí, com aquele trabalho fotográfico, está lá em São Paulo, não posso... Está lá no MAC, no Detran. Eu agora olhei de novo, eu entendi melhor o meu trabalho, lendo aquilo. Eu não tive tempo nem de ler, são páginas escritas. Elas têm muita coerência, mas eu uni tudo, passando pela literatura brasileira. Encontrei no Cabral de Melo Neto uma frase que fala desse centro. Botei, é uma figura anônima de uma mulher, é a barriga dela com o umbigo, o centro. Eu vou indo por outras regiões de significados, até encontrei do Leonardo da Vinci uma planta que ele fez do centro, lá da cidade dele, de Da Vinci. E está escrito que é do centro. É claro que a busca do centro era um arquétipo, e se tem o centro, tem a periferia. E aí, meu marido, Pedro, foi para a Sorbonne durante meio ano e começa a me mandar uns cahiers de geografia. E eu começo a ler aquilo, e aquilo começa a ser, assim, não é dar um samba. Aquilo, eu não sei porquê, mas essas questões geográficas são essas que me interessam. Aí eu me aprofundo nos sistemas geográficos, começo a ler, e nos sistemas começo a encontrar concomitâncias, possibilidades de trabalhar com a cartografia. Porque se você pega a cartografia, como eu estava pegando, quando começa uma imagem que você quer, você não sabe por quê, e quer, mas o que você vai fazer? Uma cartografia. Então, eu expliquei aqui, eu só quero dizer mais uma coisinha, que anos depois de estar enfronhada nessas questões que tem a cartografia, e que um crítico de arte no Mercosul, que ele foi curador há alguns anos na Bienal, ele disse que no meu trabalho, que começaram a chamar de geopolítica no meu trabalho, ele diz que não é uma geopolítica, é uma geopoética. Mas eu entendi, porque poética, e no sentido da poiesis mesmo, da língua, da literatura, que a gente fala muito linguagem. E tem até um amigo meu, filósofo, Fernando Cocchiarelli, que tem se aprofundado na questão do que significa linguagem, que não ele não acha que deve se atribuir às artes plásticas a palavra linguagem. Eu só queria dizer isso, então eu descobri. Mas eu não descobri, aí eu trabalhei. Eu fui trabalhando nessa área que todos os artistas, a gente não fica programando, aquilo vem, mesmo na pintura, mas ainda mais que eram questões de palavras, e eu batia a máquina, eu achava que aquilo estava muito bem dentro do mapa, mas aquilo andou, e com o tempo, teoricamente, não é uma descoberta, eu comecei de novo a pensar no primeiro artista que a gente conhece, que começa a se atribuir, ele mesmo diz que é arte conceitual,
aquele que fez as 3 cadeiras, vocês se lembram, tem uma cadeira... Kosuth. É o que é o Kosuth. Uma cadeira é uma foto do tamanho da cadeira verdadeira, e ali tem do dicionário britânico, ele é também inglês, ele pega o verbete chair, e ali explica tudo que é a cadeira. Ele, na verdade, tinha enveredado, desde 69, em questões linguísticas. Eu não sei se ele passou os mesmos conhecimentos, mas eu consegui encontrar dele como que ele entra nas artes através da linguística. Ele vai estudar semântica. Nada disso tem a ver com as artes, mas olha o que a Lucy Lippard disse. Ela vê que há uma indagação do artista sobre uma outra natureza da arte. Então, a outra natureza da arte, eu não estou me comparando com Kosuth, mas eu não estou com isso sendo... Mas o Beuys até eu me identifiquei mais, porque ele gostava da questão mais antropológica, mas o Beuys, aquela entrada do Beuys naquele trabalho é de ordem conceitual, e ele chega a dizer que ele não é mais um artista, ele é um antropólogo, mas ele não é. Ele é um artista usando outra natureza do trabalho. Juro que, com essa descoberta, sei lá, né, eu fiquei mais tranquila, porque eu consegui ir de novo na memória e entender como é que eu fui enveredando dentro dessa geografia. Não, agora volto para o Parque Lage. Como eu ensinei no parque muitos anos, nós tivemos... A ideia de livre que eu estou falando, eu estou dizendo que não é tão livre. Mas eu não estou brincando, eu estou dizendo que livre para a criança, porque não vai afetar, não é o adulto, que ele não pode ser tão livre, mas ele livre no sentido de, no parque, pelos professores, poder escolher, porque o parque tem isso, você escolhe. Se você quer uma iniciação à pintura, mas depois da iniciação, você vai enveredando, dependendo do professor, e é claro que alguém pode indicar, mas não, você escolhe e um vai dando dicas para o outro de onde é que você vai encostar nos cursos. Não de encosto, né? Não, ninguém encosta, mas no sentido... É o contrário do encosto, sai para lá. Mas eu estou vendo um aqui na minha frente, que era um músico... Se apresenta, porque senão eu vou me esquecer. O Sheik. O Sheik apareceu no curso meu com o Fernando, dizendo, eu sou da música, eu sou o Sheik. Eu olhei assim, grandão, né, já adulto, né? Ele disse assim, eu gosto de videoarte. Então, como é que eu vou pular ele de um processo que é da música? Ele já tinha máquina, você tinha máquina, né? Para o vídeo, não é bem assim, não é vai praticando, não é nada disso. Como, já que ele tinha chegado a um estágio na música que compreenderia, não me lembro mais como é que eu e o Fernando fizemos uma lobotização no cérebro dele e se tornou um artista. Ele me apareceu com um vídeo que já era espetacular. Eu me lembro até agora, dentro de um banheiro, não importa, não sei mais. Então, o Parque Lage atrai uns loucos também, não loucos, ao contrário, muito normais, senão não entenderiam. E, através, eu não sei se ele estudou só comigo, e muito mais tarde, com a ajuda da Secretaria de Cultura,
no tempo da Cláudia, que está agora dirigindo o Paço, ela conseguiu, de graça, durante 5 anos seguidos, 2 cursos para o parque. Continuavam os outros cursos, mas 2 cursos gratuitos para os alunos e bem pagos para os professores, que isso era a melhor coisa, porque o parque não era uma bagunça, mas não tinha uma organização. Chegava o fim do mês, eu não tinha nem para pagar o táxi. Né? Mas não tem alunos? Tem, mas eles escapam no dia de pagar, eles somem. Eu não estou dizendo que você fazia isso, não. Eu não me lembro. Eu e o Fernando, uma vez eu recebi um cheque de R$ 40, depois de 3 meses de Parque Lage, que eu me lembro que um amigo meu disse assim, emoldura. Ele só serve para ser muito fantástico. Mas a seriedade de nós levarmos apaixonadas pelo Parque Lage, apaixonadas exatamente por, primeiro, a entrada no parque de um professor que queira ensinar, nunca foi através de nenhum exame de você prescreve aqui, você é normal, você não é, você é humilde, você não é muito convencido. Nunca. Não quer dizer que qualquer um chegasse, eu quero ensinar. Então, claro que a gente sabe. E, como eu digo, o próprio diretor agora, que é um artista, ele é pintor também, eu não estou aqui, eu sei que eu não vim para fazer propaganda do diretor, mas é um dos meus amores, porque o que eu lembro que ele fazia em vídeo, e depois aconteceu uma coisa no parque, eu não estava mais te vendo, eu não sei se você foi para... aí você foi para Oi. Mas tinha umas telas enormes, pintadas de natureza, e diziam, que ficam lá, já que o artista deixou lá, parecia uma coisa meio Amazonas. Eu disse, mas quem é? Aí é de um artista do Amazonas, ou do Pará, que deixou esses quadros aqui. Então, a gente... E, de repente, era o mesmo Alberto. O Alberto foi meu aluno no meu ateliê. E depois fez aquelas obras, é o mesmo Alberto que pinta. Então, vocês vejam, é o Parque Lage. A gente não transforma ninguém, mas é uma relação muito rigorosa, por um lado, de cada professor com a sua maneira de ensinar. É claro que alguns artistas no departamento de gravura, tem no departamento de serigrafia. As pessoas saem dali sabendo serigrafia. E muitos artistas que foram alunos meus, não na serigrafia, no curso, mas que traziam as serigrafias para serem analisadas dentro da minha forma de analisar o conceito da obra, tão desenvolvidas, com nomes, claro, muito conhecidos. Então, eu não sei se eu consigo passar o que é a grandiosidade do Parque Lage, porque antes do Parque Lage não tinha. A pessoa saía da escola de Belas Artes, muito bem, com a didática de ensinar e tudo isso, mas como é que o próprio 4 anos lá, trabalhando, o Gershman trabalhou na escola, na academia. O Antônio Dias também. Mas é só quando eles saem de lá, ele não estudou no Parque Lage, mas quando sai de lá, é que tem um período em que eles começam a desenvolver essa compreensão política da arte, no caso ali, muito tão importante, né, porque é na época da ditadura, mas eles captam, não é um momento anterior, no sentido de ficar olhando para Nova York, mas captaram as ideias do Andy Warhol e, numa transformação incrível, trazem esse tipo de figuração para falar da situação política. Então, o que eu quis dizer para vocês, além do Parque Lage, é que aquele momento, que ao mesmo tempo
ele é totalmente criativo. A gente pode dizer que nos anos 70, inclusive, a gente não parava de trabalhar e de transformar o trabalho. Vem desde o fim dos anos 60 e numa modificação radical que acontece por razões de cada artista, mas num envolvimento mais amplo, dentro de modificações que são como existem, imagina. Tem a Renascença, depois tem o Barroco. Depois do Barroco tem o maneirismo, que os artistas como o Jean-Louis David, eu quando dou aula no parque, ou quando vou dar uma palestra, eu pego o Jean-Louis David, que é uma pintura chatésima, mas que vocês lembram que ele pinta o juramento dos Horácios, não sei o quê. Por quê? Porque, na minha análise, eu não sou teórica, mas eu acabei encontrando num livro sobre o que é a arte moderna, um dos livros mais interessantes, que a arte moderna começa com Jean-Louis David, não pela pintura dele, mas pelo conceito que ele coloca naquele quadro. Porque você imagine que, naquele momento, o pessoal estava no Rococó, estava numa bem boa do Rei Luís, que foi dar na guilhotina, estava naquele. E o Jean-Louis David já era um pintor, imagine um pintor de agora falando sobre o momento, está captando o momento. Aí deve ter, claro, na própria feira, que faz um papel também didático, de reconhecer, agora com outras questões que aparecem no próprio parque, em alunos meus, quando tem uma obra importante que, com a emancipação de pessoas de origem, que vêm de origem, são afrodescendentes, e também, ao mesmo tempo, porque é isso mesmo, é uma emancipação, não é por grupo, é pelas melhores condições da classe pobre para a classe tal. As cotas da universidade, tudo isso leva a essa gente, porque não é porque é cota na Escola de Belas Artes, mas cota na ESD, na Escola Superior de Desenho, onde pessoas de classe baixa, pobres, podem entrar na faculdade, estudar, e essa emancipação começa a ficar muito mais equalizada e compreendida por esses descendentes que dão para a arte. Eu não estou fazendo propaganda aqui do Maxwell, que eu nem o conheço pessoalmente, mas como ele é um desses exemplos. O Maxwell até estudou também o que? Arquitetura ou qualquer coisa assim, mas ele, na PUC, e entrou com cota, mas eu nunca conversei, mas eu digo, ele, que dizem que vem lá da Rocinha, na obra dele, tanto vocês podem entender uma percepção política e social muito bem compreendida por ele, com as figuras que ele coloca, as figuras vestidas de alguma maneira, a colocação que ele faz estética, tem caráter ético também, não é o único. Eu estou dando um exemplo, porque eu conheço vários artistas. Na verdade, só até um artista que se chamou Abdias Nascimento, que aparece dentro, ele foi o meu aluno de arte. Ali ele começou as artes. Não estou aqui, mas eu tenho que botar a medalha, porque ele se tornou um artista. Ele começou a vir ao meu ateliê em 68, quando eu estava fazendo trabalhos viscerais. Estava empolgado. E até ele começou a pintar. Eu tinha tal mesa que eu botava para... Eu dava umas ideias. E aí eu desenhei ele, de repente,
normalmente eu sei copiar pessoas, tanto é que agora nesse eu copiei papagaio, mico, vocês viram na Vida Livre, no stand. Mas eu fiz uma cara dele, saiu muito boa na hora, mas eu botei aqui, em vez do corpo dele, eu botei um coração. Eu já estava toda visceral, não sei mais o quê. Ele usa isso nos livros e tal. Eu sou meio assim, de espalhar coisas assim, mas porque a gente, quando vai ensinar, a gente tem, não é um amor filial ao aluno, mas dá um sentimento que é muito próximo do amor de alguém que você quer que cresça, que desperte, que encontre a si mesmo. Mas não é uma psicologia barata, não. Então, nesses últimos anos de Parque Lage, depois da Covid ou durante, eu já peguei artistas cuja obra também vem de outros grupos, que eu não sei até, de artistas que agora produzem uma obra. Eu vou beber uma. Eu já vou acabar. Isso já há uns 5 anos, com uma obra queer, eu estou dando um nome, em artistas com nomes falsos. Alguns artistas exatamente com nomes de mulheres, mas uns nomes assim estranhos, e que, na verdade, é um pseudônimo dessa pessoa. E, nas aulas, encontrei 2 ou 3 artistas que, no desenvolvimento do trabalho, um deles estava estudando, terminando, ele fez bem, ele estudou na faculdade para ter um diploma, para poder ensinar também, para poder ver. Mas a transformação dele, no sentido da sua vida, é claro que eu tinha, no momento que traz um trabalho, porque ali nos cursos que eu leio, apenas o trabalho trazem, pronto, não trabalham comigo. E eu começar a ler muito também sobre isso, porque é a arte, a pessoa traz. Eu não vou analisar a psicologia, não sou a doutora Nise, com quem eu trabalhei há algum tempo, não é desse ponto de vista, é um artista, ou uma artista, cujas mudanças em alguns trabalhos aparecem, né? Então, tem uma coisa psicológica muito forte, e eu sempre em busca de uma análise estética, não é uma análise formalista. Então, eu falei até aí, porque eu falo demais. Obrigada, gente.